De manhã muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão. Fins de novembro, meus amigos, um clima teoricamente bom, o pessoal ainda está plantando arroz, está começando a plantar soja, os preços não são nada agradáveis, o arroz está 37, a soja 64, 65, milho 22, gado, preço teoricamente baixo, tecnicamente é o que o povo pode comprar. Para o produtor o preço é baixo e para o consumidor final é caro. Acontece que a gente tem conversado com várias pessoas, técnicos ligados à pecuária. Se aumentar o preço do boi acima de um determinado patamar, começa a cair mais o consumo. Então o mercado tem que se equilibrar nisso. É uma coisa que é difícil a gente falar sem ter uma roda de produtores e açougueiros e pessoal da área de marcenaria para discutir mais em detalhe esse assunto, preço da carne. Esse mês subiu 3,50 em cima da arroba em São Paulo. Eu sempre disse que o nosso gado ia começar a ter um valor a mais a partir de 15 de novembro. É o que está começando a acontecer. Principalmente o gado gordo que está travado. Está travado porque os frigoríficos que são confiáveis, tem vários frigoríficos no estado, mas poucos confiáveis. Eles estão com as cargas cheias. Por consequência, tem que entrar na fila para poder vender certinho e receber. Porque hoje tem muita gente dando trambique no que se refere à carne. As frutas estão começando a se desenvolver muito bem, obrigado, pêssegos maravilhosos, mas a queda de produção do pêssego, falando com o pessoal da indústria, foi de, no mínimo, 40%. Ou seja, termina a safra de pêssego nas indústrias agora em dezembro. Isso gera um desemprego que normalmente aconteceria em fevereiro, março. Pessoal das outras culturas estão bem, o morango está bem. E hoje, meus amigos, que é um grande prazer, eu trouxe aqui um produtor de uva e vinho, e um colega meu, engenheiro agrônomo, pessoa que a gente se dá há muitos anos, e eu acho que é o único na região, engenheiro agrônomo proprietário de uma vindima. Acho que sim. Doutor César Eduardo Lindemeyer, proprietário da Vinhedo e Vinícola Dom Basílio. Dom Basílio. Hoje no mercado, trabalhando. O que nós trouxemos ele aqui hoje? Para conversar sobre o que é uma plantação de uva, nós chamamos, eles já têm uns nomes mais sofisticados, o que é uma indústria em cima disso. E o que é o mercado? É muito importante dizer o seguinte, a nossa região, eu me lembro de um trabalho da Embrapa, muitos anos atrás, esse trabalho foi publicado, pena que pouca gente botou a mão nele, a estrada que liga Pelotas a Livramento
foi detectado pela Embrapa, considerando ela o centro e abrindo um raio de 10 quilômetros para cada lado, áreas específicas para frutas de clima temperado. Isso há muitos anos atrás. Inclusive o Noé Cunha, que fez esse levantamento de solo e clima, com outros colegas, detectaram isso. E hoje está consagrada, né? E o que tu me diz disso? Eu acho que essa percepção ela já vem anterior à da Embrapa. Lá no início dos anos 70 já se identificava a campanha, a fronteira com o Uruguai, como a região preferencial para cultivos de uvas viníferas, que não são exatamente as uvas que preferencialmente se plantam e se cultivam na serra. E já naquele momento, a Almaden, que era uma empresa no início de uruguaios, depois de americanos, ela implantou em Livramento, naquela ocasião, 500 hectares de uvas viníferas e fez, a partir de um determinado momento, a principal marca brasileira de vinhos, né? Almaden. Bom, então isso é anterior até esse momento em que tu te referes aqui, como sendo essa identificação. Em seguida, a linha Pinheiro Machado, o pessoal da Granja União, né, lá de Bento Gonçalves, também instalou um lugar que hoje é a Terra Sul, que é do lado do município de Pinheiro Machado. É bem nessa estrada que tu está te referindo. Então, essa percepção era muito antiga, mas só que a fixação, o avanço sobre isso se dá a uma questão de uns 20 anos atrás, no máximo. Em Bagé, Dom Pedrito, alguns em Quaraí, enfim, vem a Serra do Sudeste aqui, o pessoal de Encruzilhada, a Chandon se instalou aí, a Valduga, enfim, diversos. Tem uma região muito importante ali em Encruzilhada, que é a mesma serra que nós estamos na ponta dela, a Serra do Sudeste. Eu estou dentro da Serra do Sudeste, do final da Serra do Sudeste, no município de Piratini. Bom, então, enfim, essa percepção foi se consolidando, foi se fundamentando enfim, hoje se tem uma expressão muito grande desse setor. De uvas, de novo, viníferas, né? Uvas que são, por aptidão, preparadas para fazer vinhos finos. Exato. Né? Que não é exatamente o que na Serra aconteceu. Na Serra, toda a grande produção é de uvas americanas, que tem como aptidão principal fazer sucos. Que é Niágaras e moscatos, enfim. Só que claro, eles acabaram fazendo vinhos de qualidade duvidosa, né? Sim. E isso é o que, vamos dizer assim, o brasileiro se acostumou a tomar, né? Vinhos de qualidade questionável. Viável, né? Um preço barato, que eram muito produtivos, pouca tecnologia, pouca necessidade de tecnologia, produzia muito, fazia um vinho, enfim. Né? Boa parte desse vinho no início não era nem envasado aqui, ele era levado em pipas, em caminhões-pipas para o interior de São Paulo, ali Sorocaba, Vinhedos, aquela região que também teve uvas, mas acabou desaparecendo, e eles lá faziam os batismos, digamos assim, para então depois invasar. Mas a nossa presença, a presença dessa região que começa lá com vinhedos lá em Itaqui hoje em dia, passando por Uruguaiana, de novo Quaraí, Barra do Quaraí, Livramento, enfim, até chegar aqui, que eu sou o vinhedo mais setentrional do Brasil, estou mais ao sul do Brasil. Esse é um negócio que teve um momento de muito desenvolvimento, de uma grande corrida de produtores,
E isso deu uma freada nos últimos tempos. E aí tem diversas razões para a gente argumentar, para justificar. Uma concorrência muito forte, nós estamos muito próximos da fronteira com os free shops que estão por aí, né? Que trazem vinhos bons, mas também trazem vinhos de qualidade, de novo, duvidosa. Sim. E como nós não temos um domínio sobre o que é bom e ruim, porque a nossa referência era muito ruim. Vende rótulo. Né? Vende rótulo. Né? É estrangeiro, tá no free shop, pode custar $3, pode custar $4, fecha e estamos conversando. Isso foi vamos dizer assim, uma tranca no nosso processo de desenvolvimento. A segunda questão é a questão tributária, porque eles têm já uma vantagem natural, porque eles são mais produtivos nas regiões de origem, especialmente a Argentina e o Chile, e aí chegam aqui com impostos muito baixos, né? Com muito incentivo à exportação, porque são fortemente exportadores, e combatem conosco, né? Que somos uns entrantes, estamos nos instalando com uma carga tributária estúpida. Com resultado, em pouco tempo, muitos produtores que lá 15, 20 anos atrás entraram aí em Bagé foram abandonando a posição. Eu entrei há 10 anos atrás, o meu vinhedo tem 10 anos. Quando eu comecei esse negócio, eu fiz um plano estratégico para me instalar aqui. Eu não tinha nenhuma experiência com vinhedo, eu tinha experiência com indústria vinícola, eu tinha sido superintendente de uma indústria vinícola. Mas eu gostei da ideia. Sim. E achei que uma terra que eu teria o perfil para instalar isso. E convidei um enólogo-chefe, mais o agrônomo da Salton, na época, para conhecer o local, e eles saíram daqui encantados. Disseram, esse é o lugar para tu instalar um vinhedo, etc. E eu me atirei. Eles me cederam as mudas, enfim, e todo um apoio técnico, né? Sim. Eu contratei um enólogo que tinha muita experiência de campo, hoje é professor, é doutor na Unipampa, e começamos. Eu fui me reencontrar com os livros, porque eu não sabia nada do setor e nunca tinha trabalhado diretamente no campo. Sempre fui agrônomo, mas trabalhei dentro do escritório. E foi um aprendizado duro. Só imagino. Muito duro. Mas hoje eu me sinto muito confortável, muito cavaleiro, para dizer assim, hoje eu entendo desse negócio, dos defeitos e das virtudes desse negócio. E o que eu fui percebendo ao longo desse tempo da implantação, arrancamos super bem, muito bem, com muito boa produtividade, altíssima, todo mundo ficava impressionado, né? Como rapidamente a gente tinha conseguido as produtividades altas. Até que há 5 anos atrás, eu sempre digo, quando eu comecei, eu tinha um mapa, eu fui aqui na Embrapa, tinha um mapa do comportamento do clima nos últimos 25 anos. Né? E eles indicavam verões muito secos, especialmente novembro, dezembro, parte de janeiro, né? Muito quentes, com noites frescas, né? E invernos muito frios, com bastante precipitação de chuva. Uma condição ideal para a uva. E ela se confirmou assim, na mosca, em todas. Eu tive um ano que eu tive 52 geadas lá, naquele local. Um negócio impressionante. Mas isso não tem nenhum problema. Quando a planta está em dormência, é tudo que ela quer. Quanto mais horas de frio, melhor. Mais capacidade ela reúne para depois, então, na floração e enfim, na hora que ela põe as folhas, mais respostas ela te dá. Bom, só que isso é um negócio que há 5 anos vem se modificando.
Esse ano é um pouquinho diferente dos últimos 4. Nós temos verões muito chuvosos, pouco frio. Isso. Muito pouco frio. Eu não sei quantas horas de frio nós tivemos nesse ano. No ano passado foi um inverno frio. Foi a queda do pêssego. Foi, claro. Queda do pêssego. E não chove. Aí chove durante a floração. Aí, olha, a esculhamba com tudo. Primavera chuvosa é um momento, assim, perigosíssimo. E os últimos 3 anos nós tivemos, no ano retrasado, chuvas que nós não conseguimos colher, cara. Quer dizer, a uva estava apodrecendo no pé e não se conseguia colher. E aí, um outro agravante, que esse é de todos nós, não tem distinção nenhuma, que é diferente da serra, mas que as nossas estradas também começaram no barro. Muito. Então, foi esses últimos 5 anos foram de muita perda. Muita perda. Eu tenho 5 anos maravilhosos e os últimos 5 de muita perda. E, enfim, permanentemente eu fiquei analisando como é que esse negócio se recompunha. E a conclusão que eu cheguei é que vender a uva para o pessoal da serra é uma missão, eu diria assim, muito desesperadora. Por quê? O frete é muito caro daquele lá. A gente tem que colher, tem que ter uma equipe de colheita muito grande. Isso subiu muito o preço dessa colheita. A gente gasta uma quantidade imensa de recursos por ocasião da colheita, que se paga à vista. Sim. O frete se paga à vista. E tem variedades que não têm um reconhecimento de preço tão bom, que nesse impacto que elas tomam de frete e colheita, praticamente todo o resultado já se foi. Praticamente não, o resultado já se foi. O faturamento bruto dela é praticamente igual a esses 2 itens que a gente gasta. Se ela não colher muito bem, sim, a conta não se paga. Nem no faturamento bruto, eu não estou nem falando em lucro. Sim, sim. Assim, prejuízo lá na primeira linha. E aí isso me fez repensar se o negócio era continuar exclusivamente com a produção de uva ou fazer uma agregação de valor por conta de industrialização. E eu desde o 3º ano, eu comecei, assim, em caráter de aprendizado, sim, a fazer vinho. No 1º ano eu levei a Bento Gonçalves, na casa desse enólogo que me deu consultoria. Fizemos vinhos de uva branca e tinta. E ele pegou um pedaço da uva branca e fez um conhaque, um brandy, como a gente pode chamar por aqui. E aquele brandy ele foi me entregar 3 anos depois. Bom, no ano seguinte eu fiz na casa de um cunhado meu, no porão da casa de um cunhado meu em Morro Reuter. No ano seguinte, de novo, a gente levava na caminhonete, levava as uvas para lá e se fazia. Era uma festa e tal. E o resto continuei entregando para a indústria. Até que, então, há 4 anos atrás, eu comecei a fazer aqui, na propriedade, do lado da propriedade, porque essa é a condição ideal, porque a gente não... É um packing house, né? Exatamente. Tu tira da planta, né, moe e pronto. Quer dizer, colhe bem cedo a uva fresca, ao contrário da uva que vai para a serra, onde a gente começa a colher de manhã cedo, 6h30 da manhã, e termina a operação às 4, 5 da tarde, sob sol de 40 graus. Né? Sol batendo. Então, sol batendo. Ela vai sendo empilhada no caminhão, né? São 600, 700 caixas, né? 7.000 quilos, 7.500 quilos. E aí, só aí que ele sai em viagem, né? Para chegar em Bento Gonçalves no outro dia de manhã. Então, na verdade, tem praticamente 24 horas de operação, sob calor. Sim. E a uva perde grau alcoólico, né, nesse translado aí. E a gente também é penalizado, porque exatamente. A gente ganha por uma questão visual, mas também por bricks de açúcar. Então, eu comecei a repensar se o caminho que eu deveria seguir, insistindo, era esse de produzir para terceiros ou isso eu já estava convencido. Bom, comecei a fazer aqui e experimentalmente, assim,
eu tenho uma capacidade nominal daquilo que eu colho de uvas aí potencialmente nesse vinhedo, eu teria uma capacidade para produzir 50 mil garrafas. Mas só que eu não tenho mercado. Então eu comecei bem pequenininho, fazia 100 litros, 100 garrafas de um, 150 do outro, enfim, 500 garrafas, 600 garrafas por ano, e passei a vender um valor simbólico, né? Porque abrir mercado. Eu queria assim gerar experimentação. Exatamente. Eu queria que o cara experimentasse e me desse o feedback. Diz, ó, eu gostei, não gostei, pagaria esse preço ou não pagaria esse preço. E foi a forma de eu ir aprendendo da operação e também a sensibilização do mercado, quer dizer, de ver até onde eu podia ir com esse mercado. Até que há 2 anos atrás eu comprei toda uma linha completa de tanques, desengaçadeira, tudo. De um sujeito lá de Campo Bom, que tinha desistido, ele não tinha uva, e trouxe para cá. Mas aí eu já tinha decidido que eu faria uma legalização do meu negócio, né, enquanto indústria, mas com aquela espada sobre a cabeça da questão tributária. Nesse tamanho de tributo eu não faço nada aí. E no final do ano passado o governo votou na Câmara o enquadramento das pequenas indústrias, das pequenas vinícolas no Simples Nacional. Aí eu digo, chegou a hora. Final do ano passado, início desse ano, eu construí a cantina, já fiz a primeira, vamos dizer assim, grande verificação, com a ideia de, a partir de 1º de janeiro de 2018, quando começa a funcionar, eu estar com tudo legalizado, só me falta a última etapa, que é o mapa, e aí começar a comercializar normalmente, com emissão, toda a documentação fiscal, etc. Eu estou há 4 meses gerando documentos, né? Entre Receita Federal, Estadual, meio ambiente, agora a última etapa que é o mapa, que eu espero que seja rápida e que eu possa estar no dia 1º de janeiro de 2018 vendendo vinho, né? Nesse intervalo também eu comprei um grande destilador, de tamanho razoável, para fazer um aproveitamento de subproduto, que é a casca, especialmente dos brancos, para fazer a grapa ou a graspa. E desse vinho que eu tenho uma agregação de valor baixa, que ele produz bastante, mas ele vale pouco no mercado, eu não transporto ele, eu destilo uma parte dele, né? Transformo ele em cunhaque, né? Tem hoje barris de carvalho, né? Transformo ele em cunhaque, com a ideia de, vamos dizer assim, não só agregação de valor, mas também de diferenciação da cantina, né? Não ficar só no vinho, mas criar uma coisa, exatamente, uma coisa mais ampla, né? E essa é a história assim super resumida de 10 anos, porque foi um período de muita luta. Mas eu tô com a crença renovada de que o caminho da industrialização é o caminho que todos nós temos que seguir. E digo mais, não só a industrialização, como a associação ao turismo. Porque, por incrível que pareça, eu estou num lugar bem de difícil acesso, né? Mas, assim mesmo, as pessoas vão lá, visitam, querem que a gente mostre o vinhedo, caminhe no meio do vinhedo, enfim, explique as coisas que estão acontecendo. Nós já fizemos 2 ou 3 experiências assim de trazer gente de fora para ver se isso roda, vamos chamar assim, se isso vai em frente, e o retorno que a gente tem é esse, que as pessoas querem isso, né? Querem conhecer, elas têm curiosidade de saber como é que faz o vinho, como é que vai lá, colhe uma uva, sai comendo, como é que gera, quais são as etapas que se trabalha para chegar no vinho. E veja, quando a gente diz assim, olha, esse vinho que a senhora está tomando aqui, ele começou lá em junho do ano passado, quando eu comecei a podar.
Em junho do ano passado eu podei, em fevereiro eu colhi, ele foi para dentro da pipa, né, para dentro dos barris dos tanques de inox, e só agora em novembro que a senhora está começando a beber, que é um vinho branco. Se fosse vinho tinto, a senhora só ia tomar ele lá em maio do ano seguinte, quer dizer, é um processo que dura 2 anos. Exatamente. Com cuidado, enfim, com exames laboratoriais permanentes para ver se não tem nenhuma modificação de sabor, de cor, enfim, essas coisas. Então, é um negócio muito complexo, apesar de uma primeira impressão de ser uma coisa assim, é complexo, tem toda uma ciência por trás disso, mas, de novo, eu renovo a minha crença de que as coisas vão andar muito bem a partir de agora. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida. Agropecuária Salaberry. Aqui você encontra tudo de linha pet, correaria, produtos para animais de grande porte, ferragem. Agropecuária Salaberry, Avenida Fernando Osório, número 1531, fone 3283-6867. Venha conhecer nossos produtos. Agropecuária Salaberry. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro da Ferragem Sanches. Aqui você vai comprar toda a linha de ferragens em geral, com qualidade e o menor preço da praça. A Ferragem Sanches é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de material elétrico e hidráulico. Uma infinidade de máquinas portáteis e tudo o que você precisa de ferragens em geral. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Ferragem Sanches. Se você vai pintar, pinte primeiro em nossa loja. Você vai ver que tintas Coral, assim como Thinner e solventes são sinônimo de qualidade e durabilidade. Ferragem Sanches. Esta empresa merece sua confiança. Visite e comprove. Aceitamos cartões Visa, Master, Banricompras e Hipercard. Qualidade você compra aqui. Ferragem Sanches, Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Voltamos, meus amigos. Então na segunda-feira eu estava no Juvenil, lá em Porto Alegre, fazendo o lançamento dos vinhos desse ano, com amigos. Sim. Eu queria até pegar um pouco do traquejo, de como é que essas coisas se fazem e tal. Então fiz um jantar harmonizado, né, com os vinhos que eu tinha naquele momento para oferecer. E lá pelas tantas eu disse, como é que a gente chega, porque o vinho na arrancada, aquela prensa, fica uma borra imensa, né? Eu digo, bom, a gente vai fazendo as limpezas dele por trasfega, eu usei a expressão. E o cara disse assim, não é trasfega, é transfega. Eu digo, não, é trasfega. Que é isso que o professor Peixoto te disse naquela casa. O processo todo é uma prensagem inicial, né? A separação do sólido dos líquidos, no caso do branco, a gente imediatamente após a primeira, vamos dizer assim, a segregação do cacho ali, da baga, a gente já dá a primeira prensada, né, e separa a casca mas fica um líquido cheio de borra. E essa seleção faz por decantação. Exatamente. E aí trasfega. Que é o que o professor Peixoto te desafiou naquela ocasião. Fazer isso aí. Eu cheguei, professor, não conheço nem Parreira, arruma esse enredo aí da vida. Mas hoje a universidade tem bons professores dessa área aí. A Embrapa tem. Também E hoje a gente pode ter, na época realmente isso era um mundo que nem se tocava. Eu também não me lembro de ter escutado qualquer referência à uva. O professor de fruticultura nosso era a gente chamava o Duarte, o pai, pai do Duartão, né? Que a gente chamava de Boca Fofa. Isso. Né? Todos tinham um apelido carinhoso.
trabalho maior nessa Mas casa. era pessegueiro. Não, e fizemos umas borbulhas de uva. Ah, eu não cheguei a fazer. Que, inclusive, um colega nosso, de sacanagem, botou invertida. Nós até tínhamos colegas que eram da região de Flores da Cunha, poucos. Eles certamente teriam algum conhecimento para nos dar. Mas eu não me lembro na faculdade de ter qualquer conta. Tinha-se muito com essas frutas daqui, né? Sim, com as frutas locais aqui, que era pêssego, enfim, essas ameixa, uvas, né? essas parreiras antigas. E as parreiras antigas, porque tinha colônia francesa, Isso, tem, né? Que ainda produz. Produz? Produz, sim. Mas de novo, são dois. Tudo é vinho, tudo pode redundar em vinho, mas são cultivos muito distintos. As viníferas, por serem de origem americana, e elas têm uma adaptação muito difícil aqui. E infelizmente nós não agregamos nada. Em outras partes do mundo, onde a gente também tem essa adversidade climática, como na Europa, eles já estão criando algumas coisas resistentes, algumas variedades resistentes às doenças, coisa que aqui nós não temos ainda. Então o nosso controle é todo químico, sob pena de não colher nada. O que não é igual para as uvas americanas. As americanas têm uma resistência muito maior. Os cavalos todos das nossas são americanos, mas no caso as uvas, no porta-enxerto das americanas, elas são muito resistentes às doenças. Não, porque se não fizer, se fizer pé franco, morre tudo. Ela tem qualquer tipo de problema aí, notadamente a filoxera, que pode dar. É a grande preocupação, né? É o grande inimigo. É o grande inimigo porque essa acaba com o negócio. Como acabou com algumas variedades em algumas partes do mundo, quando lá no século passado, retrasado, ela tomou conta. E é um negócio complicado para muito tratar. Complicado. Tem uma célebre história, né, da Carmener da história dela, da Carmener, da existência dela ainda no Chile e já tendo desaparecido na França. Houve um grande problema nessa ocasião e se supunha que no mundo inteiro essa variedade Carmener tivesse desaparecido. Até que um pesquisador francês, visitando o Chile, há uns anos atrás, ele chega na frente de uma que se supunha que era um Merlot, e o velho diz: isso aqui é Carmener. Não, Carmener desapareceu, a filoxera não existe mais. Não, isso aqui não é Merlot. E todo esse parreiral aqui é Carmener. Bom, vai, DNA. Fizeram DNA e era Carmener. Foi aí que ressurgiu Carmener para o mundo. Porque aqui não acabou. Só que eles achavam que tinha acabado e começaram a tratá-lo como sendo um Merlot. Sim. E não era Merlot, era Carmener. E aí eles criaram toda uma aura em torno dessa redescoberta, e ela passou a ser uma uva super importante, quase que uma uva símbolo do Chile, né? A Carmener. Como é o Tanat dos uruguaios, como é o Malbec para a Argentina. E em cima dessa chegada de um sujeito de fora que prontamente disse: não, isso aqui vocês estão tratando errado. Elas são bastante parecidas. Pelo que eu entendo do vinho, a experiência é fundamental. É fundamental. A visão, a experiência, a paciência. Eu visitei uma vinícola em Flores da Cunha. Eu tenho a esposa, Proto, colega da minha mulher, tinha um congresso, um seminário em Caxias, e nós fomos. Aí o Proto gosta de vinho. Muito. Vamos dar uma volta. Vamos até o vinícola Silva. Chegamos lá, os caras produzem um espumante muito bom.
E eu conversando com o enólogo, ele é chileno, atende uma área vinícola no Chile, mas tem um negocinho dele aqui no Brasil, um troço pequeno. E ele fabrica vinhos brancos, tintos. Pelos preços, comentei com o produtor, deve ser um negócio muito bom, porque o preço dele é um preço bem pesado. E ele contando, ele colhia bago por bago. Chegou assim, eu tenho um grupo aqui. Existem umas mesas que fazem a seleção das bagas, né? Uma a uma, para que não entre nada podre, nada com defeito, com algum problema de doença. É isso, exatamente isso. Fazem uma seleção manual e visual. Não foi na Geiss? Cave Geiss? É uma que tu desce assim, um barranco, não embaixo. Até chegamos, que o Proto veio com essa ideia já daqui de Pelotas. Que nós temos que é tal lugar assim, porque não tem conheço. uma vinícola. Conheço bastante vinícolas, mas isso não conheço. Que o que hoje o proprietário é um enólogo chileno. Pois é. A única coisa que pode posso ser. te Porque informar. hoje a Cave Geiss é de um enólogo chileno, agrônomo e enólogo chileno, chamado Mário Geiss. E lá no Chile, ele ainda trabalha lá, ele é enólogo-chefe da Casa Silva. Sim. Então é isso aí. Pode ser. Eu sei que esse era é o melhor Casa espumante, Silva. um dos melhores espumantes do mundo. Casa Silva. É isso Tá, aí. é isso aí. Isso aí. Mas a Casa Silva é lá no Chile, tá? Aqui ele chama Cave Geiss, que é ele ou não. E ele tem um primo que também é chileno. Então Isso aí, essa a coisa Casa Silva. Isso Eu aí. me lembro disso aí, Isso aí, que essa palavra ficou... eles são possivelmente dos de cima, assim, time de cima. E essa é gente que está na uva e no vinho, especialmente, há 50 anos. Só eles, né? Sim. Sem falar dos antepassados deles. Eles estão há 50 anos. É uma coisa interessante, porque o que eu vejo de tudo isso aí é que a nossa região estava mofada. Aí começou a sair o mofo de cima. Aí vocês, vinho, oliveira, um negócio já de um nível técnico acima, preto. E a gente vê que tem gente gostando daqui, tem gente querendo investir aqui. Eu me lembro, há 20 anos atrás, nós tivemos uma reunião, um amigo meu trouxe 2 chilenos. Os caras vieram. Aí se falou, levei lembrado. Quanto é que está um hectare lá? Era 15 ou 20 mil dólares. Achei que isso aqui está 2 mil. Chileno não pode ser. Está nas mãos na cabeça. Sejam bem-vindos. Mas não vieram. Na época. Uma série de razões dele lá que a gente nem ficou sabendo. Mas hoje estou conversando com um amigo meu, está entrando aqui na região um grupo chinês na área de defensivo agrícola, plantio de soja convencional e estão entrando para derreter o mercado. Compra de terra, arrendamentos e etc. Para te dar uma ideia, eles contrataram mais de 20 agrônomos. Então, entrando na região sul para tomar conta. E há muito tempo atrás eu dizia para o pessoal da soja, olha, tia, daqui a pouco vai aparecer alguém querendo comprar soja, não é pelo grão, é pela proteína que tem o grão. Os chineses estão tentando fazer isso aqui. Então o que acontece? Está havendo um crescimento na área agro, né, muito pesado. E vocês que estão na área de vinho, eu sei que tem várias vindimas aí,
Não, tem diversos hoje com indústria, inclusive, né, claro. E eu continuo crendo. Eu continuo crendo que isso aí vai. Mas tem um trabalho muito bom sendo pioneiro, feito. Né? Um pioneiro. Paga um pouco um preço mais alto. Exatamente. Mas tem um trabalho muito bom sendo feito pelo Sebrae, exatamente de juntar essas pontas todas, especialmente essa que eu estou dizendo, de ter associado a atividade agrícola, a atividade industrial, o turismo. Porque eu acho que esse casamento precisa ser feito. A gente precisa movimentar a máquina, né? Tio, então, o ano retrasado, eu estava em Bento Gonçalves. Fim de semana nós fomos passar lá. E eu entrei no esquema turístico dele. Que o ônibus saía percorrendo as propriedades, sempre com guia, gente que sabia. Entrava numa, o cara ia lá, comprava um salame, comprava uma garrafa de vinho do colono, aí vamos numa indústria. Mas acontece o seguinte, todas aquelas estradinhas asfaltadas, limpinhas e arrumadas. Eu vinha lendo agora que Pedras Altas vai determinar a calamidade pública por conta daquela estrada deles lá que não está intransitável. Exatamente. É um asfalto que não é mais asfalto, e ali eles têm um excelente razão para se deslocar até lá, que aquele castelo é lindíssimo, todo aquele conjunto é lindo. Nos fundos do castelo tem um vinhedo espetacular do Hofmeister. Mas, gente, se a estrada não te dá acesso, eu tenho esse problema. A minha limitação nessa questão turística será sempre a estrada, porque se chover demais, carro convencional. Demais não. Sim. Se chover, carro convencional não vai. E aí, eu faço o quê? Não, e o que eu enxergo de tudo isso, é que nós temos um problema sério, os municípios nossos são muito grandes. Pelotas tem 1.800 quilômetros de estrada. Então, para uma prefeitura, o porte de Pelotas, Pinheiro Machado, Erval, para mexer numa estrada, que Pinheiro Machado é um município muito grande. Piratini também, muito grande. Piratini, então, nesse fato. Tem 6 mil quilômetros de estrada. Tu imagina, arrumar isso aí, mais ou menos, porque estrada de terra, tu arruma hoje, amanhã já dá zebra, né? Eu acho que nos 8 anos que estou lá em Piratini, estou bem na divisa com Erval, que também tem bastante estrada. Eu acho que apareceram lá, nesses 10, 12 anos, umas 8 vezes a patrona. Em 10 anos. Sim. É muita, pouca coisa. Mas, em compensação, a gente usa um trechinho da estrada de Erval. A estrada de Erval está sempre boa. Tá. Então, quando eu vou para Pedras Altas, eu vou Pelotas, Arroio Grande, Erval, Pedras Altas. Então, eu digo assim, possivelmente tem uma outra explicação que, né, a prefeitura é a mesma. O drama das prefeituras são literalmente iguais. Eles não se alteram por conta do nome do município. Né? O município de Pedro Osório, que é o que a gente mais usa a estrada, que tem 20 quilômetros de estrada por eles, aí que tem 2 trechos ruins, mas o governo anterior vinha fazendo um trabalho bem interessante, né, em cima da estrada. De botar uma camada de saibro bem boa. Foi o que o prefeito de Erval fez. Exatamente, o Salaverri. Porque tem material lá. Pois é, tem disponível. O problema é que muita prefeitura... É o material. Depois aí é o frete. Mas o frete, nos cotizamos, cada um entra com um pouco por combustível, né? Porque não adianta patrolar. Tem que fazer uma camada protetora contra a chuva. Abaulada, os valos do lado bons. Boa drenagem, né? Para não acumular água em cima da pista. Uma pergunta. Variedades de uvas viníferas aqui na região? De melhor adaptação? Certamente, eu não produzo, mas certamente o Taná é a melhor. Nessa faixa de fronteira aí, ela vai muito bem, obrigado. Mas anda bem, Cabernet Sauvignon, anda muito bem.
que é a que mais se consome. Eu fiz uma experiência e estou muito satisfeito com o Pinot Noir, que todo mundo me dizia, essa é uma variedade cheia de problemas, e é uma uva extremamente, digamos assim, eclética, porque a gente pode fazer espumante convencional, o francês mesmo, que sempre tem que ter Pinot Noir. Pode-se fazer um espumante rosé, a gente pode fazer um vinho tinto, pode fazer um vinho rosé, enfim, é uma uva muito produtiva. Na nossa região ela se comporta muito bem, obrigado. E as brancas também andam muito bem. Certamente tem outras, né, que andam, tintas que andam bem, além dessas três. Agora eu estou fazendo uma experiência com Marcelin, plantei umas 1000 mudas para ver o comportamento dela. É uma uva que pouco se conhece aqui, mas ela é muito tintória, e aí nos anos em que eventualmente o vinho não sai com tanta intensidade de cor, a gente pode agregar um pouco dessa uva, né? Sim. Ou fazer uma assemblagem, enfim, com os 3 tintos que a gente tem. E as brancas também andam muito bem. Eu planto Moscato Giallo, que é uma uva que tanto a gente pode fazer um vinho quanto pode fazer um moscatel, né? Que é um espumante doce, digamos assim, doce, naturalmente doce, né? Esse Trebbiano que eu te falei há pouco, que é uma uva que é muito produtiva, mas que tem um preço muito baixo, que a gente transforma em cunhaque, né? Mas também sai um vinho muito interessante, né? Na Itália ele tem uma boa aceitação. Aqui é uma questão da variedade ficar conhecida. E eu planto o Riesling, que também se comporta bastante bem. Então, e eu sei de alemã, de origem alemã. E eu sei de gente que planta Sauvignon Blanc, que vai bem aqui em Pinheiro Machado. Ali em Dom Pedrito planta o Gewürztraminer, que também anda bem. Eu acho que não existe grandes limitações. Acho que são poucas que têm um problema, vamos dizer assim, de adaptação ao local. Sim. O que a gente precisa ter o clima que durante muitos anos a gente teve, isto é, invernos frios, né, e verões secos, porque a uva detesta excesso de umidade. Umidade não é com ela. Ela precisa ter solos bem drenados e secos, né? E se faltar água, aí põe por gotejamento. Sim. Né? Mas nunca o excesso de água sempre conspira contra ela. Sempre. Interessante. Interessante porque eu conheci uma uva esses dias numa feira, Vênus. É para vinho, né? Eu não sei, eu acho que não. Não? Acho que não. Mas é um bago. Não, acho que é uva de mesa. Acho que é uva de mesa. Tem um sabor astringente assim, dentro. Eu comprei ali, trouxe para casa, que uva é essa? Então, não, a uva que eu comprei para experimentar. O cara me disse que é Vênus, o nome dela. Eu pensei até que era para vinho. Não. Tem umas variedades que a Embrapa lançou, que são americanas, e sempre são nome de mulher. Eu me lembro de uma que eu já experimentei, o vinho é bem interessante, chama-se Lorena. Tá? É uma americana para vinho. E faz um vinho bem legal. Aqui em Pinheiro Machado eu sei de uma pessoa que planta. E ela é muito produtiva. Mas a Vênus eu não conheço, acho que é uma uva de mesa. De mesa? É de mesa. Eu cheguei a não conhecia, o cara disse, não leva para experimentar essa uva nova que entrou no mercado e tal. É muito interessante. A Embrapa, preferencialmente, ela tem lançado uvas americanas e bastante uva de mesa, né? Porque tem uma área muito importante aqui, mais importante ainda no Vale do São Francisco, de uvas de mesa. Inclusive, boa parte delas lá do Vale do São Francisco exportadas, né? Diretamente de lá. E aqui eles fazem cobrem os vinhedos todos, né, com plástico. Eu vi isso em Bento. Isso aí. Absorvendo. E ela fica, porque o inimigo dela é a chuva,
Então eles resolvem cobrir, né? E fazem, agregam a água que ela precisa, Sim. só a água que ela precisa para o gotejamento na filha. E resolve o problema de doença, porque a chuva que é a condutora das doenças. Né? Eu estive lá porque eu passei em Bento ali, eu tive uma base, o Zé Luiz Vaz. Da Silva. O Zé Luiz Vaz trouxe uns tratores da China. E tinha um trator, eu peguei esse trator e fui embora para Bento. Trator de 30 HP, tracionado. Eu me lembro, vi lá funcionando. Baixinho. Tinha aquilo ali, fez Era um bom para sucesso. entrar debaixo das palmeiras. Ele fez um sucesso lá. É um trator pequeno, 30 HP, 8 marchas para frente, com todo o conforto do trator grande, e subia aquele esperal dele. E pena que o Zé foi. Pois é. Mas abriu um mercado muito interessante. Foi. Eu me lembro, quando eu fui comprar trator, na época eu cheguei a ver esses tratores, os chineses, há 10, 12 anos atrás. Mas aí eu não me senti muito seguro. Fiquei pensando nessa questão de peças e manutenção. A gente espera que não dê manutenção, mas era um objeto desconhecido, né? E eu não tinha dificuldade. O meu problema não era altura. Não precisava ser baixinho, Exato. né? Podia ser um trator convencional, contanto que tivesse distância entre eixos compatível com as filas que eu queria armar. E eu acabei. Muita gente pensou assim. Claro. E eu digo, eu vou comprar um que eu tenha assistência técnica próxima. Olhava o trator, achava maravilhoso e tal. Peça. Pois é. Nós estamos introduzindo o trator, estamos já com uma quantidade razoável de peça. Mas lá em Bento, eu me lembro de ter conversado com mais de um produtor e eles todos estavam muito satisfeitos. Muito satisfeitos. Não, compra esse. Era um trator muito mais barato que os outros. E depois trouxemos tratores indianos, com um diferencial diferente dos outros tratores do mercado. Tu fazia a mudança, tanto que era para frente como para trás. Tu fazia uma segunda. Se quisesse, tu apertava aquela e virava para trás, em segunda. Não existe isso aqui. Não existe. Entende? Aquilo era uma facilidade de dirigir aquilo. Até eu tenho curiosidade de ver, tinha curiosidade de ver como é que funciona. Impressionante aquilo. Vieram 2, aí em seguida o Zé morreu. E o burro, não fiquei com um dos tratores. Aquilo sabe quando tu perde um amigo e tu fica, não gosto nem de chegar perto. Mas era um trator interessantíssimo, tinha um trator de 50 HP, com tudo, pode imaginar, e tu fazia, parecia uma reta escavadeira trabalhando, porque a reta, os comandos dela, tá sentado no banco, tu só bate uma palanca, ela anda de ré, vira, igual, uma reta. Indiano. A gente, nessa questão de equipamentos no mercado, eu comprei meu pulverizador do pessoal lá de Bento Gonçalves, da entrada de Bento Gonçalves. Mas ele, com o passar do tempo, ele não te dava uma pressão estável assim. Tinha muito problema assim. Ele funcionava num conjunto de bicos, no outro já não funcionava. A operação era muito complicada. E em seguida, 7 anos depois, ele começou a apresentar sinais de ferrugem, essas coisas todas, que se usa muito sulfato de cobre em determinado momento, e aquilo é um veneno. E eu acabei agora, 3 anos atrás, foi uma solução fantástica, comprando um que é vendido aqui, que é português, que é o tal de mãozinha. Ele tem, cada mãozinha, tem 3 mãozinhas. Sim. Cada mãozinha tem 4 bicos. Aquilo é um espetáculo. Foi como eu resolvi o problema com o uso de químicos. Eu tenho um passado meu de pulverizador. Trabalhei 4 anos para trilhoteiro em Porto Alegre. Por isso que eu te perguntei há pouco, verdade, que a gente... Nós trabalhávamos com pulverizadores. E nós trouxemos, o Zeca trouxe da França os pulverizadores para fruticultura da marca Tecnon. E eram excepcionais. Inclusive,
se copiou era um disco redondo, uma ventoinha e uma série de bicos. Funcionava, porque as bombas fabricadas por eles, que era a cópia trazida da Alemanha, que é a Olga, é uma das melhores bombas que existe para pulverizador. Pressão sempre, tu marcou, vai, entende? E os bicos deles eram de cerâmica. Aquilo era perfeito. Tinha outro que eu achei o máximo para fruticultura, para todos os tipos de fruticultura, que era um pedestal que botava no trator. Em cima tinha um turbo, mas um turbo, e os bicos na volta do turbo. Dava um jato de 60 metros. Nossa. É fabuloso. Tipo. E resolveram vender a fábrica. Aí acabou. E com o Zé, nós começamos a tentar montar aqui um pulverizador eletrostático, que eu acho que é Eu já tenho. a ponta. Esse é o top. Esse será o top. Que é a troca química com a folha. Esse é o que agora também estão trazendo, desse que eu comprei, estão trazendo eletrostática. A marca é Rocha, portuguesa. Mas tem outros, já tem nacionais aqui também. Esse é o. Inclusive tem um pulverizador costal eletrostático. Ah, isso eu não sabia. Fabricado em Santa Catarina. Isso eu não sabia. Mas a agricultura tem evoluído. Essa questão da mecanização é uma coisa fantástica, a evolução disso tudo. Então a gente está sempre com um passo atrás, né? Não, essas aranhas, que o pessoal chama esses pulverizadores, eu vi fabricado em casa, na serra. O cara disse, não, vou te mostrar o que nós fizemos aqui. Uma belezinha, troço, extremamente simples. Lógico que não tem aquela frescura toda, claro. E é frescura e não é. Drena e limpa, vamos dizer, filtra a calda, faz, etc. Nós lá fora, eu comprei tesoura elétrica Suíça, desculpa, Fel. É um espetáculo. O tempo que o cara ficava. O galho dessa grossinha, claro. Principalmente o cabelo, ele ficava se escabelando todo. Agora só chega. Esse ano eu contratei uma equipe de fora para fazer a poda. Eles podaram o vinhedo em 5 dias. Imagina? 5 hectares em 5 dias. 1 hectare por dia. O equipamento deles, né? Não, essa tesoura elétrica eles enlouqueceram, eles faziam com a manual. O cara tem muita prática. Um espetáculo. Depois peguei um amarrador francês, né? Ele faz porque aquilo tudo, o galho por galho, tu vai ter que puxar o galho. Agora tu só pega o galho e só vai largando. E ele larga uma fita que é biodegradável. Em 3 anos ela solta. A gente tinha um monte de fita plástica ali pendurada nos arames. Agora daqui 3 anos não tem mais nada. E super rápido a operação. Eu fazia a poda com 4, 5 caras. E a amarração. Sim. Agora eu faço com 2, 3 caras. E assim, muito mais rápido. Sim. Muito mais eficiente. E tudo isso. Agora eu tô de olho numa roçadeira dessas que é tipo um periscópio, assim, que ela vai no meio. Eu vi umas na França, olha, uma coisa espetacular. Aquilo custa custa caríssimo. Eles lá, como a mão de obra, tudo é muito caro, né? Eles têm que fazer tudo no trator. Colheita hoje, já tem colheitadeiras aqui, os grandes vinhedos já tem, Salton, Miolo, lá na Madem, todos já tem colheita automática, entra uma nave espacial. Eu vi uma colheitadeira mais na França. São francesas. As que vieram para cá são francesas. Dessa mesa Pelan, que faz a mesa que faz a atador. Uma indústria. Indemai, endereço do teu. Nós estamos no Basílio, né? Sim. No 2º distrito de Piratini, a 2 quilômetros da vila do Basílio, dentro do município de Piratini. O caminho de chegada melhor
é ou por Pedro Osório, Sim. né? Vai até o Basílio, ou por Piratini, na entrada principal de Piratini, pega a esquerda, anda 39 quilômetros. O caminho que eu recomendo é o de Pedro Osório, Sim. que além de ser mais curto, a estrada é melhor. Quando tu pretende fazer reuniões, tá? Tu tem um calendário disso? É, Porque eu estou te falando porque isso aqui vai para a internet, vai para toda a cidade, Blue e Net. Então daqui a pouco o pessoal vai ver o programa. É aquele grupo de o que eu quero a partir de agora, que eu tenho em produção, é o primeiro Sim. ano que eu posso me apresentar, porque até aqui eu fazia uma coisa muito informal, Sim. assim, de mão em mão e tal. A minha ideia, a partir de 1º de janeiro de 2018, é começar a participar desses grupos, essas confrarias. Tipo aqui o Proto, o Jairo. Porto Alegre eu tenho um primo meu. Pois é. Que vive. Então, tem um grupo lá em Taquara, que é um grupo de médicos que eu pretendo. Então, a minha ideia de difundir Sim. o meu produto é exatamente gerando experimentação, fazendo degustação nesses locais. Então, o meu divisor de águas é 31 de dezembro, quando eu posso, então, oficialmente me apresentar como totalmente legalizado, tudo. E eu já vou ter o produto pronto, a marca registrada, né? Tudo direitinho. Minha ideia é, a partir dessa data, meu telefone, por enquanto, é 51 99352 3912. Tá bem? Tá bem. Meu irmão, chegamos na porteira, como eu digo. Agradeço muito a tua presença aqui, porque tu és um engenheiro agrônomo, produtor de vinho, e ficasse quase um enólogo. Né, pelo que tu passou, só falta o canudo. Tu pega o canudo. Esse é um caminho longo ainda para percorrer, mas Esse é o caminho. De manhã, muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão,